Muito bem, vamos à resolução de mais uma questão, né, muito interessante também, para a gente visualizar pelo método concreto. O que, pelo método abstrato, envolve bastante álgebra. Né? Veja bem, então, também é um problema que envolve parte todo. É bom que todos estejam informados, ou alguém que talvez não tenha um conhecimento de uma matemática lá na frente, uma matemática mais avançada, como o cálculo diferencial integral. A ideia para você compreender aquela matemática dinâmica lá é exatamente a que nós estamos trabalhando aqui. Visualizar um todo em partes. Só que lá em infinitas partes, né? Quanto menor a parte que você vai enxergar, melhor depois você vai ter uma compreensão daquele todo. Pois bem, então nós temos aqui o problema que mostra a compra de 2 livros. Foram comprados um livro de matemática e foi comprado um livro de ciências. E foi pago por esses 2 livros a quantia de R$ 72. Tá? Para o livro de matemática, é usado no problema uma referência em relação ao todo, de forma direta. Porque diz assim, Inês gastou 1/3 de seu dinheiro em um livro de matemática. 1/3 do dinheiro. Então a referência é o todo para Inês. Para o livro de matemática da Inês. Para o livro de ciências que Inês está comprando, a referência fracionária do problema não é em relação ao todo, mas em relação ao restante, em relação ao que sobrou depois que ela pagou pelo livro de matemática. Então, você pode dizer que nesse problema existe 2 todos. O todo maior, que é referência para a compra do livro de matemática, e um todo menor, que é referência para a compra do livro de ciências. É muito interessante enxergar essa ideia nesse problema desses 2 todos, tá bom? Então, vamos construir concretamente esse problema? Deixa eu tirar isso aqui da tela e vamos ficar só nesse quadro aqui, né? Então, vamos lá. Você tem aqui o todo nesse problema, que é um valor desconhecido, tá bom? Na álgebra, esse todo vai ser representado por uma incógnita, x ou y. E aqui, pelo modelo concreto, sendo representado por essa tirinha de papel. É o nosso todo, tá bom? Bem, o que acontece inicialmente? A Inês gasta 1/3 desse todo para comprar um livro de matemática. O que significa pensar em 1/3 em relação a um todo? Significa pensar nesse todo dividido em 3 partes iguais. Vamos então aqui imaginar, né, esse nosso todo aqui, ele foi dividido em 3 partes iguais. 3 partes iguais, observe. Então, eu estou fazendo uma construção puramente concreta, não estou nem anotando valores, né? Então aqui eu tenho 1/3, 1/3 e 1/3, né? Então vamos lá. Esse pedaço aqui foi gasto com a compra do livro de matemática. Tá aqui. E esses pedaços aqui foi o que sobrou depois que a compra do livro de matemática foi realizada. Certo? Aí, o que a Inês fez? Do que sobrou, ela gastou 3/4 comprando o livro de ciências. Ora, quando a gente pensa em 3/4 em relação a um todo qualquer, o que a gente pensa que aconteceu com esse todo? Que esse todo foi dividido em 4 partes iguais. Esse todo foi dividido em 4 partes iguais. Ó, quando eu pensei em 1/3, quando eu penso em 1/3 de alguma coisa, de um inteiro, esse inteiro é dividido em 3 partes iguais.
Né? Agora, quando eu penso em 3/4 de um inteiro, esse inteiro é dividido em 4 partes iguais. Então, você tem um todo, esse primeiro todo, que é referência para a compra do livro de matemática, e o restante, que é representado por esses 2/3 aqui, ó, né, é o todo referencial para a compra do livro de ciências. Então, o que foi gasto daqui? Foram gastos 3/4. O que significa 3/4? Significa que algum inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Imagine, ó. Como é que eu faço para dividir esse inteiro aqui em 4 partes iguais? Basta eu dividir cada pedacinho desse em 2 partes iguais. Imagine, ó. Se eu divido, né? Aqui, ó. Cada pedacinho desse em 2 partes iguais. Aqui, ó. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ficar dividido em 4 partes iguais. E destas 4 partes aqui, quantas partes nós usamos para comprar o livro de ciências? 3 dessas partes. Tá vendo? Olha. Tá vendo? Vamos colocar isso para cá? Vamos deixar tudo aqui, ó. Aqui, ó. Então, nós gastamos isso aqui com matemática, né? Aí gastamos 1, 2, esses 3/4 aqui, ó, com o livro de ciências, e essa parte aqui foi a que sobrou, que não foi gasto com nenhum livro, então eu vou trocar ela por uma parte azulzinha aqui, ó. Né? Então, como esses verdes surgiram de onde? De cada parte dessa aqui dividida em 2, ó. Dividimos em duas. Então, nós podemos dividir o texto da matemática em 2 partes também, não podemos? 2 partes dessa? Podemos, ó. Podemos dividir isso aqui em 2 partes também. Ó. Podemos dividir em 2 partes também. Tá aqui, ó. Então, essas 2 partes aqui foram gastas com livro de matemática, mais 3 partes aqui foram gastas com livro de ciências. Só essa parte aqui que não foi gasta com livro. Sobrou essa parte. Ok? Bem, mas aí o que é que nós temos? Nós sabemos que o que foi gasto com livro, isso aqui tudo foi gasto com livro. Daqui até aqui. Foi gasto com livro. Ó. Só não foi com gasto com livro isso aqui. Isso aqui foi o dinheiro que sobrou. O dinheiro que sobrou após a compra dos 2 livros, né? E essa quantia toda aqui dá um total de quanto? De R$ 72. R$ 72. Então quer dizer que eu posso, como esses pedaços aqui são todos iguais, eu posso então descobrir quanto vale cada pedacinho desse. Aí eu posso descobrir os 3 pedacinhos de ciência, quanto vale, e os 2 pedacinhos de matemática, quanto vale, e eu posso descobrir o todo, porque descobrindo cada pedacinho desse, eu estou descobrindo também o pedacinho do azul, né? Então, basta que eu divida 72 por 5, né? Se eu divido 72 por 5, eu encontro, então, o valor em reais que cada pedacinho desse equivale. Tá bom? Bem, como que eu posso dividir esse 72 por 5? Posso dividir tradicionalmente mesmo, armando a operação matemática, né? 72 e dividindo por 5. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim. Existem números que nós estamos mais acostumados a dividir por 5, que são os múltiplos de 5 que a gente percebe quando a gente está numa certa altura do estudo da matemática, a gente conhece imediatamente. Por exemplo, pode ser que eu não saiba dividir 72 de cabeça assim por 5. Claro que a gente sabe que todo número divisível por 5 a gente pode transformar numa divisão por 10, o que fica bem fácil, né? Porque por meio da fração equivalente, se você tem 72 dividido por 5, então qualquer divisão por 5 você pode transformar numa divisão por 10. Você pode multiplicar isso aqui por 2, aí isso aqui vira um 10.
E aí 72 vezes 2 vai dar o quê? 144. E quando você divide por 10, você simplesmente desloca a vírgula uma casa para a esquerda, ou seja, implicitamente você tem um número inteiro, tem uma vírgula após o último algarismo. Então basta deslocar a vírgula uma casa e aí você tem R$ 14,40. Então o resultado dessa divisão é R$ 14,40, tá? E a gente poderia também fazer usar números conectados para fazer a divisão, porque você tem um 72 e aí você enxerga nesse 72 como sendo um 50, como sendo um 20 e como sendo um 2, tá? Esse 50 dividido por 5 é igual a 10. Esse 20 dividido por 5 é igual a 4, né? E aqui um 2, né? Não um 2, né? Ah, professor, e esse 2? Olha, esse 2 pode ser transformado em um 20. Basta que eu enxergue o 2 como sendo 20 décimos. Não é isso? Ó. E aí, quando eu divido 20 décimos por 5, né, vai dar um total o quê? De 4 décimos. Basta eu saber que 4 décimos é 0,4. Então quer dizer que o total da divisão de 72 por 5 vai ser o quê? 10, com mais 4, 14, com mais 4 décimos ou com mais 40 centavos, R$ 14,40. Ok? Então, você tem o seguinte, né? Qual é a informação? A informação que nós temos é que cada pedacinho desse vale 14, vamos colocar o símbolo do real aqui, cada pedacinho desse vale R$ 14,40. E quantos pedacinhos desse aqui nós temos que juntar? Temos que juntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai, né, ter que somar esse 14,40, esse R$14,40 6 vezes, ou multiplicar, ou seja, aqui, ó, o dinheiro todo. Não, é o quanto havia inicialmente, né? Inicialmente havia 6 vezes 72,40, que é igual. Opa, que 72,40 é esse que eu estou fazendo? 6 vezes R$14,40. 60 dá 84. R$86,40. Isso é igual a R$86,40. Olha aí, ó. Então, essa é a resposta. Né? Inicialmente havia R$86,40. Cada pedacinho desse é R$14,40. Então, R$14,40 mais R$14,40 mais R$14,40 mais R$14,40 mais R$14,40 mais R$14,40. Né? Então, veja que eu não fui escrevendo aqui 1 terço, 2 terços, não fui escrevendo nada disso. Veja que eu não escrevi nenhuma fração, né? Na realidade, nós já chegamos no resultado final lá, que tínhamos que dividir 72 em 5 partes iguais e que havia mais uma parte dessa a ser acrescentada para obter o nosso todo. E algebricamente, que é abstratamente, como que eu posso resolver isso pelo método abstrato? Né? Posso? Posso. Mas se você iniciar, né, essa ideia aqui, se você iniciar pelo abstrato, pela álgebra, né, talvez complique um pouco. Mas esse todo inicial aqui, esse todo é a nossa incógnita x. O todo é a nossa incógnita x. Aí, você gastou desse todo uma parte com o livro, na compra do livro de matemática. Então, matemática, foi gasto o quê? 1 terço do todo. Do todo. Certo? 1 terço do todo. Sobrou. É importante que você, nesse caso aqui, anote essa palavra, ó.
sobrou 2/3, né? Sobrou 2/3 de x. 2/3. Menor que 1, acho que pode usar a palavra sobrou em vez de sobraram, né? Não tem uma dúvida aí. Sobrou 2/3. Porque 1/3 do todo, tá aqui esses 2/3 aqui, ó. Isso aqui é o todo, que é o x, a incógnita. Né? Isso aqui é o que você gastou com o livro de matemática, 1/3. E sobraram 2/3 desse todo. Esses 2/3 são desse todo aqui. E o que foi que nós gastamos? Nós gastamos com desse que sobrou com o livro de ciências. Gastamos 3/4 desses 2/3. Ó. Gastamos 3/4 desses 2/3. Aqui, ó. E como é que escreve isso algebricamente? Aqui, ó. Ciências, 3/4 dessa sobra. 3/4 de quem? De 2/3 x. Aqui, ó, você pode observar que você pode simplificar, né? Esse 3 com esse 3, esse 2 com esse 4. Que isso aqui vai resultar no final a quanto? A 1/3 do todo x. Se o todo fosse 72, beleza, nós já tínhamos resolvido, não precisava de nada disso, né? O todo desde o começo, né? Mas 72 foi o que ele gastou com o livro de matemática e com o livro de ciências. Ou seja, se juntar o livro de matemática com o livro de ciências, vai dar 72, tá bom? E o que ele gastou do livro de matemática foi 1/3 de x, e agora nós conseguimos transformar aqueles 3/4 daquele todo menor, né? Como uma visualização do todo maior, ou seja, 3/4 dos 2/3 que tinham sobrado, na realidade equivalem à metade do todo, né? Então esses 3/4 aqui, ó, na realidade equivale à metade. E você sabe que é realmente a metade, porque o que você tem aqui, ó? Você no final teve o todo dividido em 6 partes iguais, né? 6 partes iguais. Então, se o todo foi dividido em 6 partes iguais, então é óbvio que 3 dessas partes vão significar a metade do todo, que é isso que está aparecendo aqui, ó, no abstrato, no algébrico, né? Que 3/4 de 2/3 representa a metade do todo que aqui está. Bem, e se nós juntarmos o dinheiro que você gastou com o livro de matemática com o dinheiro que foi gasto com o livro de ciências, então você vai ter isso aqui, ó. 1/3 gasto com o livro de matemática, de x, né? Mais a metade do todo gasto com o livro de ciências, dão exatamente o que? R$72, né? E aí como é que a gente soma isso aqui? Para somar isso aqui, você tem que realizar o menor múltiplo comum dos denominadores, 3 e 2, que é 6, né? Que é 6. 6 dividido para 3 dá 2 vezes x, 2x, mais 6 dividido para 2 dá 3 vezes 3, 3x, igual a 72. Isso aqui vai implicar o quê? Que você vai ter aqui 5x, e desse lado você vai ter uma multiplicação de 6 vezes 72. Como nenhum desses dois fatores é um múltiplo de 5, é interessante então que você realize a multiplicação, pegue o número total e divida por 5. Né? Então, isso aqui vai ficar o quê? X é igual a... Isso aqui vai dar 6 vezes 7, dá 42. 12. Quanto é que vai dar mesmo? De cabeça era para eu saber. 72 vezes 6, C vezes 10, 12, vai 1, C vezes 7, dá 42, 43. 432. 432 dividido por 5, né? Bem, se a gente usar aquela estratégia da divisão por 5 transformar numa divisão por 10, dobrando esse 5, e se eu dobrar isso aqui, então o dobro de 432 vai ser 864 dividido por 10, e aí quando eu divido por 10, isso aqui vai dar o quê? 86,4, ou ponto 40, não é? Então eu vou trazer a resposta para cá, aqui, ó. A resposta é
R$86,40, que nós havíamos descoberto aqui de forma concreta, né? Usando aqui esses cartõezinhos, ok? Então, mais uma pequena questão resolvida. E aí nós vamos parar aqui a apresentação. Bacana.